Olá amigos, siga um grande saludo desde México. Muito bem pessoal, começando nossa matéria um pouco diferente hoje nessa quinta-feira. Semana passada eu estive no México para o lançamento do Volvo C40 Recharge. O C40 é um SUV coupé, a versão coupé é um SUV coupé, como está na moda atualmente, do XC40 que a gente já conheceu aqui no site. Aliás, essa matéria, inclusive dirigindo lá nas estradas do México e tal, ela vai para o ar no sábado agora, então não percam meio-dia a avaliação desse modelo diretamente das terras mexicanas. Mas uma coisa legal de ir para em outro país, conhecer outro país, é que para a gente que gosta de carro, é a primeira coisa que você observa, né? Pô, os carros e as placas. Para mim, sempre foi a primeira coisa que eu observei visitando outros países, os carros e as placas. Então você acaba notando versões diferentes, muitas vezes uma lanterna, um farol, versões coupé, sedã, ou seja, carros que lá fora vendeu mais coupé e aqui só teve sedã, os coupés são raros, enfim, vice-versa, sempre tem coisas diferentes para ver. A primeira coisa a falar do México, sem dúvida, é o asfalto do México é muito bom. Nós fomos à cidade do México e também ali naquela região da Hacienda Santa Inês, vocês vão ver na matéria, mais ou menos uns 100 quilômetros de lá. Mas começando pela cidade do México, ficamos num bairro que é como Jardins, aqui em São Paulo, ou Moema, chamado Polanco. É um bairro realmente bastante rico. Inclusive nesse bairro tem muitas concessionárias de marcas famosas. Aliás, o mercado automotivo do México ele é muito diferente do nosso. Assim, nós temos coisas parecidas, você vê um HR-V, você vê Versa, aliás, a Nissan tem fábrica lá e a Nissan domina o mercado, inclusive a Frontier é a picape mais vendida no México. Então nós temos várias marcas, aliás, que vendem aqui no Brasil, vários modelos idênticos ou muito parecidos, mas também outros completamente diferentes. O mercado do México é muito aberto por conta da proximidade com os Estados Unidos também, então nós temos concessionário Buick, GMC, nós temos Alfa Romeo, a gente tem Mazda, tem muita coisa legal no México e o mercado lá é meio curioso por conta disso. Primeira coisa, falei do asfalto, então a cidade do México é muito bom. A cidade do México ela não tem grandes marginais como aqui em São Paulo, por exemplo, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, mas ela tem um sistema que parece um minhocão gigante, digamos assim, que é um sistema de viadutos que percorre muitos e muitos quilômetros. E que é interessante, as vias do México, essas vias de trânsito mais rápido são pedagiadas, né? Coisa que aqui no Brasil é engraçado, muito se fala, mas nunca foi feito, mas são pedagiadas. Outra coisa interessante olhando por lá é você notar o detalhe da frota. Por exemplo, SUV grande, que são os meus preferidos, quem segue a garagem sabe que eu gosto muito. Então nós temos muita Suburban, nós temos Lincoln Navigator, Ford Everest, GMC Yukon, Tahoe, todos esses SUVs grandes você vê. Vê muito Range Rover também, mas esses dos Estados Unidos eles acabam dominando a paisagem, então você vê muito carro assim. Tem muitos blindados também, como aqui no Brasil. A gente sabe que lá no México tem um problema, aqui tem também, mas lá é mais grave ainda, que é cartel de droga, né? Eles têm uma guerra lá sempre, enfim. Então tem muito carro protegido, muita segurança particular também, carro de segurança você vê muito. Nesse bairro especialmente que a gente ficou, que é, como eu falei, um bairro de classe alta, né? Tem vários hotéis, lojas caras e tudo, shoppings. Nós temos, a polícia lá utiliza Dodge Charger, meus amigos, olha aí a foto, incrível, né, esse V6, mesmo assim é um belo carro, uma bela viatura, diga-se de passagem. Outra coisa interessante é que daí, saindo desse cenário da cidade do México, nós rodamos 100 km e a gente já vê que muda completamente. Muda o cenário, muda das casas, tem mais pobreza e a gente vê daí carros antigos, carros velhos mesmo, a gente poderia dizer assim, picapes, SUVs também, né, mais antigas, as Suburbans bem antigas. Então é engraçado como muda o contexto, né, nesse sentido. Outra coisa que acaba tendo muito lá no México é o Vocho, né, o Fusca, que lá tem janelas maiores. Eu flagrei esse aí, mas tem Fusca andando lá em vários momentos do dia, mais que aqui no Brasil. É curioso, a produção também é um pouco diferente lá, mas bem engraçado notar esse tipo de coisa. Falando de esportivos, a gente nota também, na estrada teve esse Porsche aí, aliás uma cor perolizada diferente, mas a gente encontrou mais uns dois Porsches aí pelo caminho.
Fora isso, o que eu notei lá no segmento é que tem muito BMW, por exemplo, tem menos Mercedes, apesar que tem também, mas o BMW tem bastante. E sem dúvida que foi uma experiência bastante curiosa e muito legal, sempre é muito legal viajar. Outra coisa para fechar o vídeo é que lá no México acaba não tendo muita, por exemplo, motoboy, né? Esse tipo de serviço que aqui em São Paulo é muito comum. Lá você pode mudar de faixa mais ou menos sossegado, que as motos não passam no meio do trânsito. Enfim, particularidades de cada lugar. Outras impressões sobre o trânsito no México eu vou comentar na matéria de sábado do Volvo C40 Recharge. Até lá, um abraço.